Oi, pessoal, voltando, vamos então para a nossa aula de hiperplasias e neoplasias hepáticas, tá? Bom, vamos começar com hiperplasias, tá? Existem dois tipos de hiperplasia: a hiperplasia nodular focal e a hiperplasia nodular regenerativa. Não são neoplasias, são patologias benignas. Bom, a hiperplasia nodular focal, o nome já diz, né? O mais comum é ter uma única lesão, geralmente subcapsular, bem delimitada, encapsulada também, né? Uma cápsula própria, e que aparece em indivíduos mais jovens, principalmente na terceira e quarta décadas. Essa lesão, ela é uma lesão que sofre a ação de hormônios anabolizantes, ou seja, ela vai aumentar com o uso dessas drogas e pode diminuir um pouco, se retirar. Na patogênese, o que acontece? Existe uma malformação vascular. Então, tem uma artéria, um vaso mal formado, e o parênquima que não está recebendo a irrigação adequada, ele começa a fazer depósitos, né, de fibrose, tá? E também começa a acontecer o quê? Formação de novos hepatócitos, mas hepatócitos normais, tá? Essa lesão bem encapsulada, geralmente abaixo da cápsula hepática, tá? Ela tem uma cor muito semelhante ao do parênquima, ela é parda, às vezes um pouquinho amareladinha assim, e no centro tem aquela cicatriz estrelada que é a fibrose e que nos dá o diagnóstico diferencial de outras lesões. Na micro, o que a gente tem? A gente tem hepatócitos, tá? Que são normais, que se formam ali, e a gente tem aquela área de fibrose, de cicatriz fibrótica, e uma reação inflamatória em torno dos ductos. Existe nessa cicatriz central a presença de espaços porta, e isso também é outro dado importante, os espaços porta. Não é uma lesão pré-maligna, e às vezes o paciente nem sabe que tem, quando ela é muito pequena, tá? Mas ela poderia sangrar, porque ela é subcapsular. Esse seria o grande impedimento. Então, vocês veem aqui, ó, isso é uma outra característica importante. O fígado normal é normal. Não vem acompanhada essa condição de nódulos cirróticos. Não tem nada com cirrose, tá? E esse é o nosso nódulo, um tanto quanto pardo, né? E bem estreladinho a cicatriz central. Ficou bem bonito aqui mesmo, tá? Não esquecendo que tem espaços porta, que não tem cirrose associada e que tem essa cicatriz estrelada. Isso aí são características importantes. E na micro se vê o quê? Nódulos formados por, olha só como estão os hepatócitos, completamente normais. A gente tem núcleos de tamanhos normais, uniformes, e tem aqui o espaço porta, né, com essa reação inflamatória, com vários tipos inflamatórios, linfócitos, eosinófilos, eu acho que aqui tem um eosinófilo, inclusive, tá? É isso aí que a gente vai encontrar nessa condição. Existe fibrose, uma fibrose mais central, que vocês veem aqui, tá? Mas os nódulos, ó, fibrose, e o processo inflamatório. Só que os nossos hepatócitos, né, eles são normais, bem normais. A hiperplasia nodular regenerativa, ela já representa o quê? Uma transformação difusa do fígado em nódulos. E isso vocês veem o seguinte,
que quando a gente vê um fígado com muitos nódulos, a gente vai pensar em cirrose, né? Bom, a causa dessa hiperplasia nodular regenerativa também vem de distúrbios vasculares. E aí pode ser assim, pode se originar num pós-transplante renal, pós-transplante de medula óssea, associada às vasculites que vocês já estudaram, associado a HIV. Morfologicamente são vários nódulos, tá? Só que ele tem uma característica, ele não tem fibrose, como tem no nódulo da cirrose. Vocês lembram que a cirrose tem aqueles hepatócitos que são que têm características já um pouco, né, às vezes displásicas de uma certa forma, alguns nódulos, e tem a fibrose em torno dos nódulos. Aqui não existe fibrose, tá? Não existe. Mas o distúrbio vascular faz com que se proliferem hepatócitos e que formem esses múltiplos nódulos de forma difusa. E é isso que vocês veem aqui, ó. São vários nódulos, tá? E quando vocês vão olhar, não existe aquela fibrose em torno deles. Não existe, tá? A gente tem que cortar bastante para afastar cirrose, lógico, né? Quando recebe a peça. Tem que investigar bem a história do paciente, mas é basicamente isso, as duas hiperplasias, tá? Muito bem. Aí a gente começa a entrar em neoplasias benignas. Tirando aquelas duas condições de hiperplasia, a gente tem o hemangioma cavernoso. E se eu fosse perguntar qual a neoplasia benigna mais frequente, tá, no fígado, seria o hemangioma cavernoso, tá? A segunda lesão mais frequente é a hiperplasia nodular focal, dessas que formam tumor, né? Tumor, aumento de volume, certo? Aqui a gente tem uma neoplasia vascular benigna, isso é hemangioma. Aqui para não esquecer, ó, hemangio de vasos e oma de benigno, né? Então é uma lesão benigna de origem vascular. Se chama cavernoso porque normalmente esse hemangioma hepático é um hemangioma grande, ou então multiseptado, com várias cavidades. Ele é bem... ele pode ser bem circunscrito, a cor assim, ele é bem vermelho, bem azulado, ele pode sangrar, tá? Principalmente se for puncionado para biópsia ou se ele for subcapsular. O sangramento é bem grande. Quando eles são pequenininhos, que tem menos de 2 centímetros, como eu disse, às vezes as pessoas nem sabem que está lá. E acaba sendo um achado ocasional. Já aconteceu, por exemplo, de um paciente que fazia acompanhamento para hepatite C, da nossa área médica, e que na biópsia a gente identificou um hemangioma pequenininho, pronto, né? E esse hemangioma ele pode ser acompanhado por ecografia e tal, quando é pequeno, tá? Mas se ele for muito grande, muito próximo à cápsula, aí eu acho que tem que fazer outra intervenção, certo? A relevância clínica do hemangioma tá aqui, ó. Ele simula metástase, pode simular, a gente pode ter mais de um hemangioma também, e o risco de sangramento, como eu já falei. É a mais frequente, mas assim, as neoplasias hepáticas, elas são bem mais raras que as outras neoplasias, tá? Aqui vocês podem ver um parênquima hepático normal, certo? A cápsula hepática, e bem delimitado a gente tem essa lesão vermelha, escura, aqui já com coágulos aderidos e hemorragia. Ela tem uma área subcapsular e é uma lesão grande. Então, o risco de sangramento também é grande nesses pacientes aqui. Olha só na microscopia. Na microscopia a gente vê um parênquima hepático normal, tá? E esses grandes vasos aqui dilatados com sangue, com hemácia dentro deles. Isso é um hemangioma,
que é uma neoplasia benigna, tá? Dos vasos sanguíneos. A gente também tem hemangioma em outros lugares, né? A gente chama de capilar quando é pequenininho na pele, mas aqui no fígado a gente acaba chamando de hemangioma cavernoso. Bom, o adenoma hepático, vocês lembram do termo adenoma. Então, adenoma é uma neoplasia benigna, porque é uma, é glandular, porque é adenoma, ela tem origem em glândula. Então, é uma neoplasia glandular benigna que acontece no fígado, tá? E ela é formada por hepatócitos. Também é bem delimitada, sabe? Existe um estímulo hormonal aqui também que faz com que, aumente de tamanho. Ele costuma dar mais em mulheres, mas pode dar em homens também. É benigno. A maioria dos adenomas são benignos. Mas tem um tipo de adenoma que tem a mutação da beta-catenina, que costuma dar mais em homens, e que tem uma tendência maior a poder malignizar, certo? Porque aqui, ó, eu coloquei, a gente tem em 50% os genes que têm mutação nesse aqui, HNF1, que é o fator hepático transcricional, que faz com que ocorra um aumento do fígado, e esse tipo está muito associado aos adenomas que dão em mulheres e que não têm potencial maligno. Existe em torno de 10, 20% uma mutação da beta-catenina e costuma ser mais frequente em homens e até essa chance de malignizar. E existe um adenoma inflamatório que representa 50%, tá? E que ele não tem, assim, essa chance grande de fazer transformação maligna. Bom, aqui a gente colocou a relevância porque a gente sabe que raramente, mas pode sim sofrer uma transformação para hepatocarcinoma e estaria muito envolvido com esse gene. E ele também pode romper e aí causar uma hemorragia séria para a retroperitônio. É uma lesão bem delimitada, é um nódulo mais pálido ou amarelado, ele fica verdinho por causa da bile também, só que ele não tem cápsula, tá? É diferente da hiperplasia nodular focal, que não tem cápsula. E tem outra coisa que chama atenção na micro, que faz o diferencial, que ele não tem espaços porta, enquanto que a hiperplasia nodular focal tem espaços porta. E na micro a gente tem uns cordões de hepatócitos, certo? Artéria, veia, pode ter esteatose, mas esses cordões de hepatócitos costumam ser normais. Às vezes eles formam esboços de glândulas. Agora, essas duas características diferem porque normalmente o adenoma é único, podendo ter mais. A hiperplasia nodular é única. Ambas formam um nódulo amarelado e tal, esverdeado, ok? Mas o adenoma não tem cápsula e o adenoma na micro não tem espaço porta. Então, a gente já pode fazer um diagnóstico diferencial, porque a gente vê uma peça e não tem certeza, às vezes, do que representa, tá? Aqui está o adenoma, ó. Tudo bem, ele não tem aquela cicatriz estrelada que é bem característica, mas nem toda hiperplasia nodular focal apresenta aquela característica típica. Vocês sabem que a gente lê o que é típico e no dia a dia a gente dá de cara com coisas que não são tão típicas assim, né? Já teve casos de hiperplasia nodular focal que não tinha cicatriz, a gente procurava e cortava para ter certeza. Vocês estão vendo aqui, ó, um nódulo, ele é bem delimitado, não é encapsulado, e esse é um parênquima, tá? Ele também pode sangrar, como a gente viu. E a microscopia, ele tem vasos, artérias, mas ele não tem espaço porta. E aqui, ó, pessoal, ele forma esses cordões de hepatócitos
que normalmente são benignos, aquele que a gente falou que está associado a mutação da beta-catenina, ele pode ter algum grau de pleomorfismo celular, mas eles aqui são bem tranquilos e eles fazem esses cordões e dão esboços de glândulas. Tá? Então, dos benignos, esses são os principais que a gente precisa saber, tá? E que são bem importantes no dia a dia, são os mais frequentes. Existe ainda o que se chama de displasia, né, hepática, que na verdade são células hepáticas displásicas que têm tendência, ou seja, que são pré-malignas, e elas podem acontecer ou aparecer junto com uma cirrose, né? Uma célula com displasia ou em algumas outras condições, tá? Então, ela acaba fazendo isso aí. Das neoplasias malignas, a gente sabe o seguinte, que a neoplasia maligna mais frequente do fígado, genérico, a neoplasia mais frequente, são metástases, de cólon principalmente, de mama, tá? De pulmão, de estômago. E a neoplasia primária, quando fala primária, quer dizer, se originou ali, mais frequente é o carcinoma hepatocelular, tá? E então, assim, a gente tem que ter em mente que existe. Quando é metastático, a gente tem mais de uma lesão normalmente. Pode ter uma única lesão e ser metastático, o que até seria bom para o paciente, porque de repente pode fazer enucleação quando é acessível. Bom, uma das neoplasias malignas e que é assim, eu vi uma única vez que a gente vai olhar e que compromete o fígado de crianças é o hepatoblastoma. Ele é oma, né? Mas ele é muito maligno, tá? Depois a gente tem o colangiocarcinoma, que vai ter também um significado, porque ele tem origem intrahepática, nos ductos, né? Intra ou extrahepáticos. O angiosarcoma, que é uma neoplasia rara de vaso sanguíneo, associada a vários produtos industriais e que a gente tem por aí. Muito bem. Então, vamos entrar no hepatoblastoma. O hepatoblastoma, olha só, é 1 a 2 por 1 milhão de crianças. Essa síndrome de Beck-White-Weidman é uma lesão congênita, tá? Em que tem lesões, várias lesões e lesões hepáticas com dilatação de ductos biliares. Existe uma associação com polipose adenomatosa familiar, que vocês sabem, né? E ele pode ser assim, ó, ele pode ter só célula epitelial ou ter célula epitelial e mesenquimal. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Olha a aparência macroscópica do hepatoblastoma. Ele formou várias lesões aqui, né? Apesar de parecer bem delimitada, elas têm muita hemorragia, muita necrose. E o que significa ela ter célula epitelial, né? E tem célula mesenquimal. Então, ela tem um componente de sarcoma, digamos, tá? Ou uma diferenciação sarcomatosa. É uma lesão que também, clinicamente, ela custa um pouco para ser vista. Quando vista, a criança já tem uma lesão disseminada, porque ele dá muita metástase. Eu vi um caso, e vocês olhem como pode ser. Era sobrinha de uma técnica do laboratório. A menininha ficava com a avó, né? E ninguém percebeu que ela já tinha, o olhinho não estava nem amarelo, já estava esverdeado. Quando ela entrou, ela já tinha uma lesão como essa aqui, muito agressiva, tá?
Inclusive, a lesão era inoperável, ela já tinha metástase e de uma semana para outra afundou completamente, uma criança de 8 anos. Eles dizem que se pega no estágio bem inicial e retira a lesão e faz quimioterapia, tudo ok. Mas é uma lesão bastante agressiva e que acomete criança. É raro, bem raro, ainda bem, tá? Vocês estão vendo que a gente tem aqui muitas células epiteliais, eu até não vi aqui células mesenquimais, tá? Que é bem característico, não é nem um pouco parecido com a lesão do hepatocarcinoma, né? Tem várias células epiteliais com... a gente vê que tem atipias celulares. Nessa incisão de foto não dá para ver muita coisa, né? Mas às vezes parece que tem glândula, mas não é. É o tipo de lesão que vai para imuno e que é bem complicado de fazer o diagnóstico. Bom, a principal lesão do fígado, que é o que a gente mais vai ver, é o carcinoma hepatocelular. Esse sim tem origem no hepatócito, tá? E ele é o mais comum primário, mas não é o mais comum, sem falar a palavra primário, tá? Tem muito mais, a relação é assim, muito mais homens com carcinoma hepatocelular do que mulheres. Existem regiões, tipo assim, Ásia, África, que são bem afetadas pelo hepatocelular. E até porque os fatores de risco, eles têm muita correlação. Por exemplo, hepatite por vírus B, tá? Tem uma associação forte. Por vírus C, o alcoolismo, né? E aí tem aquela sequência do alcoolismo, cirrose. A mesma coisa a NASH, que é a doença gordurosa do fígado, que dá esteatose, a esteatopatite nos pacientes que têm diabetes, que têm obesidade, né, que têm distúrbio metabólico. A esteatose acaba entrando também como um fator de risco. Por quê? Porque tem aquela sequência: esteatose, esteatopatite com fibrose, cirrose. Cirrose que pode ser um fator de risco para carcinoma hepatocelular. Aflatoxinas também, guardem, porque a gente vai também falar delas depois. Doenças com deposição de glicogênio, a hemocromatose, que nós já falamos por cima, porque vocês vão ter outra aula específica, que é a doença do homem de ferro. Existe um depósito muito grande de ferro em vários órgãos, entre eles o fígado, e quando o depósito é muito severo, acaba ocorrendo cirrose, tá? Deficiência de alfa-1 antitripsina, que também é uma das causas de cirrose, e tirosinemia. Então, todos esses são fatores de risco para desenvolver a carcinoma hepatocelular, tá? Ele tem alta prevalência, no Oriente e África, tá? Em pacientes sem cirrose, vocês estão vendo aqui, porque ele integra no genoma viral com o genoma do hepatócito. O HBV, ele aparece no Ocidente e geralmente mais com cirrose, tá? Porque na cirrose tem aquele ciclo, né? Morte celular, regeneração. E a associação também do HBV com a hepatite, tá? Com esteatohepatite alcoólica também, com NASH, com hepatite C, com hemocromatose. Então, esta é a patogênese principal do carcinoma hepatocelular. Macroscopicamente falando, a gente tem assim, ó, tem carcinomas hepatocelulares que eles podem formar um nódulo único, inclusive pode formar um nódulo único no meio de um monte de fígado cirrótico, que às vezes até é difícil de identificar. Ele pode ter várias lesões de hepatocarcinoma, e isso daí causa aquela confusão também com metástase.
Ou ele pode ser uma lesão branca, irregular, que vai infiltrando o fígado de forma irregular, tá? Que também, às vezes, fica difícil de delimitar bem o quanto está comprometendo de superfície. A cor pode ser branco, pode ser esverdeado quando tem produção de bile, tá? Pode ser mais escuro também, pode ter muita necrose, muita hemorragia, certo? A chance de invasão de cava e de porta, aqui, ó, indo até o coração, inclusive, existe, porque ele está ali no fígado, invade tudo e se vai, né? E faz metástases, então, intrahepáticas. Agora, falando que eu disse que às vezes é difícil de diferenciar, porque quando o hepatocarcinoma é bem diferenciado e a gente tem várias lesões, a gente, numa biópsia, tá? Vocês imaginam uma punção biópsia de 1,5 centímetros por 1 milímetro, né? E algumas glândulas muito neoplásicas. Vamos pensar assim, vocês imaginem isso. E o paciente tem uma lesão no fígado e ele tem história de infecção pelo vírus de hepatite B. Olha, não é fácil, às vezes, fazer um diagnóstico diferencial em biópsia. Quando tem pouca lesão, às vezes fica meio que, como dizem hoje vocês, no vácuo. Mas quando a gente até tem bastante lesão na biópsia, a gente costuma fazer marcadores imunistoquímicos para diferenciar de um hepatocarcinoma e de uma metástase de outro lugar. Mas vocês imaginem uma biópsia. Tá? Uma biópsia para isso aí não é muito fácil, não. Vocês olhem aqui, ó, ele formou como que vários nódulos, aqui eles estão amarelados. A gente vê que tem necrose, que tem hemorragia, tá? O parênquima não parece aqui, ele não parece ter, se bem que está muito de longe, mas não parece ter nódulos de cirrose, tá? Não parece, mas o mais frequente é se encontrar um carcinoma hepatocelular e no parênquima adjacente nódulos de cirrose. E isso faria um diagnóstico diferencial também da hiperplasia, aquela, né, nodular difusa ou regenerativa, quando há dúvida. Nesse, olha só, pessoal, e agora? Cadê a lesão? Foi o que eu disse para vocês. Às vezes é tão difícil de identificar, mas olha só, a gente tem múltiplos nódulos, múltiplos nódulos. Mas a gente tem esses mais brancacentos aqui, dispostos de forma irregular. Isso é um carcinoma, tá? Um carcinoma hepatocelular. Vocês estão vendo como a forma de apresentação foi diferente. Bem diferente e bem mais difícil de identificar, que até eu botei o olho, na primeira olhada a gente pensa, onde estará? Né? Então, é uma lesão bem agressiva, ela vai de bem diferenciada até lesão pouco diferenciada ou indiferenciada. Os padrões que a gente muitas vezes coloca é para dizer como ele se apresenta. Ele pode ser trabecular, né? Forma trabéculas. Ele pode ser acinar, que é quando forma, parece formar glândulas. Aqui a gente tem também o pseudoglandular, tá? Existe o carcinoma hepatocelular com células claras, também precisa ser diferenciado do carcinoma de células claras do pulmão e do rim. Quem sabe seria uma metástase, tá? Às vezes é preciso fazer o diferencial. Ele pode ser um carcinoma de pequenas células, também, talvez, a gente tenha que fazer diagnóstico diferencial. E ele pode ser sarcomatoide. Todos esses aqui com origem no fígado mesmo, no hepatócito, porque a gente tem sarcoma que se dissemina com muita frequência para o fígado, vocês já viram nas aulas de neoplasia. Bom, então assim, o fígado, ele é um órgão
que é sede de metástase com muita frequência, porque tem circulação dupla, tá? Ele também tem lesões primárias, e a gente tem que ter na cabeça que tem que fazer uma boa história para fazer um diagnóstico diferencial. Tá? Paciente que nunca teve hepatite, que nunca teve cirrose, que nunca teve esteatose, todos aqueles dados que a gente viu ali. Deficiência de alfa-1 antitripsina já é uma coisa mais rara, assim, mas coisas mais frequentes, não é alcoólatra e tal. Mas, de repente, ele teve há uns 5, 10 anos um câncer de intestino. E aí a gente tem 2, 3 lesões no fígado, pouco diferenciadas ou indiferenciadas. E aí a gente vai ter que fazer marcadores, tá? Aqui vocês estão vendo, ó, que ele parece formar glândulas. E ele se compõe de hepatócitos malignos, que vão ter... Ah, acho que tem uma mitose aqui, mesmo sendo pequenininho, parece que dá para ver, tá? Mitose, atipias nucleares, um núcleo grande, núcleo hipercromático, né? Razão núcleo citoplasma se altera, o núcleo fica maior que o citoplasma. Então, ele é todo maligno. Aí a gente tem uma punção biópsia de 1 milímetro e pega bem uma área que tem uma formação glandular, tipo essa aqui. E isso na biópsia é complicado, tá? Então, vocês estão vendo agora aqui um padrão mais trabecular, tá? Que tem hepatócitos. Ele pode ter também aqui, pode ser bilirrubina, tá? Porque é marronzinho. Pode ter depósito de hemosiderina, porque numa boa parte das vezes tem hemorragia. Aqui tem mitose, um núcleo imenso, tá? Pode ser trabeco, pode ser glandular, pode ter célula clara, né? E pode ter célula fusiforme, aí tem diferenciação fusiforme ou é sarcomatóide. Clinicamente, o paciente tem dor abdominal, mas ele vai ter o quê? Perda de peso, mal-estar, e numa boa parte das vezes, claro, o fígado vai aumentar, né? E o fígado acaba sendo palpável. Quanto à alfa-fetoproteína sérica, ela pode estar aumentada, mas ela não é nem específica para o fígado e nem sensível. Então, não é um parâmetro para vocês fazerem a alfa-feto e dizerem, ah, ela está aumentada, é fígado. Até daria. Agora, depois que, de repente, tinha uma lesão pequena, era um hepatocelular, foi tirado só um segmento hepático para acompanhamento via alfa-feto, fazer antes de operar e depois, até tudo bem, tá? Mas acreditar que só com uma alfa-feto se faz o diagnóstico, não faz. Né? Não faz. E o diagnóstico realmente é do patologista, tá? Vocês precisam ter um diagnóstico histológico para confirmar. Claro que tem imagem mostrando a lesão, mostrando aumento do fígado, suspeitando, né? Mas não pode afirmar. A metástase mais frequente é do pulmão. Cólon também dá bastante, tá? Cólon dá bastante. Mas, claro, o pulmão está mais perto, lá vai. Linfonodos, tanto os perihilários, né, no hilo hepático, como os peripancreáticos que estão perto e paraórticos, também podem ser comprometidos, a lesão é agressiva, tá? E lá se vai a nossa lesãozinha. Existe, que eu falei ali de vários tipos de células claras, sarcomatoide, e existe um tipo especial de hepatocarcinoma fibrolamelar, que representa 5% dos hepatocarcinomas e que acaba dando em pessoas mais jovens, né, sem ter diferença de sexo, entre 20 e 40 anos, tá? E geralmente esse fibrolaminar não tem cirrose associada, nem outra doença hepática, tá? Também é outra dificuldade de diagnóstico. Normalmente ele tem um nódulo único, aqui ficou uma coisa em cima do outro. Meu Deus, ficou uma coisa doida aqui. Não sei porque esse slide é do professor Rafael, hein? Tá? Por isso que tá bonitinho assim.
A microscopia, então, tem um nódulo único, tá? E na micro, ele é mais, como é que eu vou dizer, mais brando em termos de diferenciação. Ele vai formar uns cordõezinhos, uns ninhos, com células que são separadas por colágeno. Também fica um diagnóstico difícil. Eu acho que eu vi um. Mas aí vamos pensar uma coisa. É um adulto jovem. Muito bem. Ele não tem cirrose, ele não tem doença hepática. E ele tem um nódulo hepático que provavelmente na imunohistoquímica, né, ele vai confirmar um hepatocarcinoma. A gente vai chamar de fibrolamelar, tá? É uma lesão, e a gente vê que é maligna, ó. É diferente da hiperplasia nodular focal, porque ele é branco assim, e tem um colágeno em torno dele, mas ele tem um parênquima normal, ele não tem cirrose associada. É claro que existe hepatocarcinoma sem cirrose, mas com mais frequência se vê carcinoma hepatocelular com cirrose, tá? E esse carinha não tem cirrose. É diagnóstico difícil, ainda mais a pessoa tendo essa faixa entre 20 e 40 anos, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que ele forma isso aqui, uns ninhos de células poligonais. Aqui deve ter um depósito de hemosiderina marronzinho. Ele tem esse colágeno em torno dele. Não existe tanta agressividade, vocês até podem ver a diferença olhando aqui, ó, essa lâmina. Opa, eu quero voltar do outro hepatocelular, ó, que a gente vê que tem um núcleo hipercromático, a própria lâmina fica mais corada. E esse é um nódulo que tem isso aqui, né? E tem colágeno. Tem colágeno, tá? Opa. Certo? Opa, onde fui eu? Pulei. Vamos chegar aqui no colágeno. Não esqueçam, tá, pessoal? Jovem com carcinoma hepatocelular, pensar em carcinoma em carcinoma hepático ou hepatocarcinoma fibrolamelar, tá? Que é mais bem diferenciado e não tem necrose e aparece em pessoa mais jovem. O colangiocarcinoma, na verdade, ele é um adenocarcinoma, tá? Só que ele tem origem em ductos biliares. Por isso que a gente chama de colangio. Depois do carcinoma hepatocelular, ou né? Ele é a segunda neoplasia maligna mais frequente. A gente pode ter intrahepático ou extrahepático. O intrahepático, ele é menos frequente, tá? E tem aumentado. E o extrahepático, ele se mantém com a mesma estatística. Existe aqui, ó, aquilo que a gente falou, a colangite esclerosante primária, que a gente falou na outra aula, que era de cirrose, tá? É um fator de risco. Tá? Doença de Caroli, que também é uma doença congênita, onde tem dilatação dos ductos biliares intrahepáticos em crianças, nascem assim. O HCV é outra causa. E esse bichinho, o Opstorps sinensis, tá? É uma infecção que pode dar e que pode causar o colangiocarcinoma. Lesão muito agressiva, viu? Ela dá uma massa irregular, branca, firme, dura, e que vai se propagando e ela pode comprometer, inclusive, quando já avançada, vesícula biliar, linfonodos, né, de regiões próximas e peritônio. Tá? A invasão vascular é intensa e mesmo ela pode dar metástases intrahepáticas.
Aqui tá bonitinha, né? Parece um doce de coco, mas não é. É uma lesão bem brancacenta e que às vezes é difícil de ser operada e a pessoa acaba morrendo. Então, assim, é um adenocarcinoma, tem a reação desmoplásica. O que é reação desmoplásica? É quando existe um depósito de colágeno e fibrose muito intenso produzido pela neoplasia, e isso faz da neoplasia também uma neoplasia pior, né? Mais do mal, digamos assim. Pode haver a concomitância de colangio com hepatocarcinoma, o que é muito ruim. Tumores de colisão é quando a gente tem lesões, né? Duas lesões, a gente chama de tumor de colisão. Enfim, mas assim, ó, agora eu vou contar uma história também. Tá? A gente pode ter dois tumores, a gente pode ter tumor de colisão ou só o tumor. Agora, o que acontece? A gente teve um colega que eu não me lembro qual foi a sintomatologia, já faz tempo. Eu sei que ele desenvolveu um colangiocarcinoma, custou para aparecer os sintomas. Você sabe que o fígado, ele custa um pouquinho, né, até que a pessoa se dê conta. Bom, ele fez colangiocarcinoma, a gente que fez o diagnóstico. Ele ficou desesperado, começou a fazer quimioterapia, em 6 meses ele morreu. É uma lesão agressiva, é um adeno, vocês estão vendo. Ele tem glândulas totalmente displásicas, tá? É infiltrante e já vai dando metástases logo de cara, metástase intrahepática, metástases linfonodais. Assim, localmente é ruim, porque ele também fica difícil quando ele é intrahepático para operar, né? E para tirar a lesão. Tá? Clinicamente, o que ele faz? Obstrução biliar. Bom, daí nesse momento a pessoa vai ficar de olhinho amarelo. Pode ter uma massa palpável? Pode. O fígado aumentar e, inclusive, palpar essa massa. E aqui tem as metástases que eu falei, os linfonodos, pulmão que está perto, osso, adrenal, também encéfalo, também pode dar metástase. Mas esse caso que a gente viu, ele se espalhou localmente pela vesícula, pelo peritônio e não teve como operar. Foi bem triste a situação, tá? Não esqueçam, então, colangiosarcoma tem origem nos ductos biliares intrahepáticos ou extrahepáticos. O intrahepático, pior para operar, né? E ele representa um adenocarcinoma, com muita chance de fazer metástase, tá? E de crescer rápido. Ele é muito maligno, ele tem muita reação desmoplásica. O angiosarcoma, o nome já disse, lembra? Sarcoma é maligno e anjo é vaso. Então, é uma neoplasia maligna de origem em vaso sanguíneo, tá? E ela é mesenquimal com origem em vaso sanguíneo. Bom, então, assim, quais os fatores de risco? Aqui a gente tem o arsênico, tá? O torotraste, que era usado há uns tempos atrás, se não me engano, era em tinta, agora eu não me lembro bem, tá? Ou para plástico. E tem o cloreto de vinila usado nos PVCs dos tetos, né? Então, existe uma correlação grande com exposição ocupacional, né? Como doença de trabalho, e ele vai formar essa neoplasia vascular que pode ter uma diferenciação boa até indiferenciada. É uma lesão que é agressiva localmente, tá? E que forma metástases com bastante frequência. Invade tudo, mas é uma lesão rara, viu? Muito rara. Agora eu me lembrei de uma outra coisa que depois eu digo. Também é uma lesão que precisa de imunistoquímica para marcar vasos, né? E a gente saber que tem origem vascular.
e que eu me lembrei da aflatoxina lá como fator de risco para o carcinoma hepatocelular, acabei não falando, passei por ela, li e não falei. Mas assim, às vezes eu brinco comigo mesmo porque eu adoro comer amendoim tomando Coca-Cola. Tá? Então, a aflatoxina é uma toxina que é produzida por um fungo que se cria nos amendoins, que os amendoins eles são colhidos e ficam, sei lá, armazenados e ali se cria o fungo. Então, as pessoas que comem amendoim, elas são fator de risco para o câncer hepatocelular, tá? Carcinoma hepatocelular. E aqui no angiosarcoma a gente viu o arsênico, o torotraste, né, o cloreto de vinil, eles são bem implicados no angiosarcoma. Bom, e aí a gente tem metástase. Metástase é a neoplasia maligna mais frequente do fígado. Não falei em primária, tá? Quais são os sítios primários que dão metástases para o fígado? Eu até não botei por primeiro pulmão, mas assim, o professor Rafa, adenocarcinoma, cólon retal, como eu disse para vocês, carcinomas mamários, carcinomas pulmonares, carcinomas do pâncreas, linfomas e leucemias também acometem o fígado e melanoma também dá bastante metástases para o fígado. Então, o fígado, o que a gente recebe muito em laboratório é exatamente isso. A gente recebe muito, como é que eu vou dizer, muita lesão metastática. E é importante história, mais uma vez, pessoal, vocês que são da geração nova, teve uma geração que fazia as coisas direitinho, depois uma geração que é meio, né? E vocês são a nova geração. Então, a nova geração precisa, infelizmente a gente tem que preencher, não é mais papel, mas a gente tem que colocar no computador informações clínicas, são importantes, né? Porque a gente, primeiro, quando faz um exame imunistoquímico, cada anticorpo é caríssimo. Então, não adianta querer chutar, a gente precisa de pistas, porque a lesão indiferenciada a gente não sabe o que é. Nem se é glandular, nem se é escamosa, sarcomatose, enfim. Então, a gente precisa direcionar o raciocínio. Cada um tem seu marcador. O cólon tem o CDX2, por exemplo, a vilina, né? A mama tem o GATA3, tem os marcadores hormonais. O pulmão depende, tem o TTF1, que é o principal. Tá? O pâncreas tem o CD19.9. Leucemias e linfomas, aí tem aqueles CDs todos, CD20, enfim, você sabe que é puro. Melanoma, a gente tem o melan A, HMB45. Então, é importante dizer assim, o paciente teve um melanoma há 2 anos, o paciente teve um câncer de mama há 300 anos, o paciente sabe a informação clínica, tá? Eu espero que tenha dado para vocês aproveitarem e não esqueçam de fazer uma boa leitura. Eu acho que essa é a minha última aula com vocês, teórica, e eu estou à disposição para o que for preciso, tá? Então, até a próxima aula, que eu não sei quando vai ser. Tchau, tchau para vocês, tá? Ai, tudo de bom nesse momento, né? Tão difícil que a gente está vivendo. Mas não se preocupem, vai dar tudo certo. Eu acredito.